Bora falar agora sobre a vaga na final da Copa do Brasil. Começam nessa quarta-feira os confrontos de semifinal, jogos de ida, volta marcada para a semana que vem. E os confrontos, você já sabe, Atlético Paranaense e Flamengo em Curitiba, Atlético Mineiro e Fortaleza em Minas Gerais. Os times que forem para a final já vão ter garantidos pelo menos 23 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela CBF ao vice-campeão. Com 23 milhões de reais, por exemplo, o Fortaleza e o Atlético Paranaense conseguem pagar quase meio ano da sua folha. Cada um gasta cerca de 4 milhões de reais por mês com salários. Os 23 milhões quase garantem um mês de folha do Flamengo, o elenco mais caro do futebol brasileiro, e pagam praticamente 2 meses da folha do Atlético Mineiro, que ficou bastante mais alta desde a chegada de Hulk, Nacho, Diego Costa, entre outros jogadores. O Atlético hoje está na quarta ou quinta colocação nesse ranking de folhas salariais. É legal contar em cima desse contexto de Copa do Brasil que esse torneio, até essa temporada, vai seguir pagando muito. A partir do ano que vem, a coisa vai ser um pouco diferente. O Fortaleza, por exemplo, que disputou desde a primeira fase da Copa do Brasil, já embolsou 17 milhões e 200 mil reais. Se for a final, tem mais 23 milhões de reais garantidos, totalizando 40 milhões apenas em prêmios. Seria algo espetacular para um clube que é extremamente bem organizado e que gasta pouco dinheiro. Só sobre os dois jogos, contar que o Atlético vai ter as voltas do Savarino, do Vargas e do Diego Costa, enquanto Nathan Silva e Mariano estão de fora. Já no Fortaleza, Benevenuto, Lucas Lima e David não jogam nessa quarta-feira. Em relação ao confronto de Atlético Paranaense e Flamengo, o Flamengo não vai ter o Davi Luiz, o Arrasca e o Bruno Henrique. O Pedro está relacionado. Existiu uma dúvida sobre a participação do Pedro por causa de problemas no joelho. O provável Flamengo: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Felipe Luiz. Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Gabigol e Michael. Já o Atlético Paranaense com o Santos no gol, 3 zagueiros: Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo, Marcinho na direita e Abner na esquerda, com o Eric e o Cittadini jogando como meio-campistas, mais 3 homens à frente: o Terans, o Nicão e o Renato Kaiser. Você tem palpite para esses jogos? Acho, e só acho, que Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentarão na final da Copa do Brasil. Você concorda, discorda? Usa o espaço para comentários para opinar, beleza? Bom, antes de mudar de assunto ou de passar para outro tema, só contar que o Richard, que pertence ao Corinthians e está emprestado ao Atlético Paranaense, pode ser devolvido a qualquer momento. Tudo porque no último domingo, no confronto contra o Fluminense, ele foi substituído no intervalo e nem esperou o jogo acabar, foi para casa. Para piorar a situação, ele acabou sendo sorteado para o doping, tiveram que ligar para ele, ele voltou para a Arena da Baixada para fazer o exame. E isso pegou muito mal com os dirigentes do Atlético. Ele nem participou do treino dessa terça-feira, não deve estar entre os relacionados para o confronto da quarta, e o Atlético Paranaense cogita devolvê-lo ao Corinthians antes. Bora falar sobre um assunto extremamente polêmico: a possibilidade de o Flamengo ter uma torcida maior do que a do Atlético Mineiro no interior de Minas Gerais. Bora explicar direitinho essa história. O jornal O Tempo divulgou recentemente uma pesquisa sobre torcidas no estado de Minas Gerais. Essa pesquisa contou com a participação de 1.300 entrevistados e indicou que o Cruzeiro é dono da maior torcida, 26,5%, seguido pelo Atlético com 20% e pelo Flamengo com 11,9%. Mas apesar da segunda colocação folgada na capital, os números, tirando os habitantes da região metropolitana, indicam uma situação bem diferente. No interior, o Cruzeiro tem 22% da torcida, o Flamengo aparece com 16% e o Atlético Mineiro apenas 10%. Vamos aos números. O Cruzeiro tem 3 milhões e 300 mil torcedores no interior, o Flamengo tem 2 milhões e 400 mil e o Galo aparece, de acordo com a pesquisa, com apenas 1 milhão e 700 mil. Esse levantamento ou aprofundamento a partir da pesquisa foi feito pelo Marcos Castro e pelo Vinícius Paiva através das suas contas no Twitter. É legal contar que o Galo lidera essa pesquisa sobre torcida em Belo Horizonte e adjacências com quase 40% do público de torcida, ou 2 milhões e 400 mil pessoas, seguido pelos 36,6% de torcedores celestes, 2 milhões e 200 mil, e cerca de apenas 100 mil torcedores rubro-negros na capital e Grande Belo Horizonte. O que eu quero dizer? O que essa pesquisa quer dizer? Que o atleticano é muito forte, muito presente em Belo Horizonte e nas cidades mais próximas, mas no interior do estado tem muito torcedor rubro-negro. Para falar agora sobre essa história de que Rogério Ceni já pediu aos dirigentes do São Paulo a contratação de Diego Ribas.
Antes, lembrar que o Diego tem contrato com o Flamengo até dezembro, já existe um acordo verbal para prorrogação por mais uma temporada até dezembro de 2022, mas esse acordo não foi assinado. Rogério Ceni acabou de chegar ao São Paulo, vocês sabem. Rogério Ceni, enquanto técnico do Flamengo, teve uma excelente relação com o Diego. Os melhores momentos recentes do Diego foram sob o comando do Rogério. E desde a saída do treinador, o Diego acabou perdendo espaço. Não só por uma contusão, mas também pelas chegadas do Andréas Pereira e pelo retorno do Thiago Maia. A expectativa nesse momento é de que o Diego jogue bem pouco, ou quase não jogue, com a presença ou na disputa com esses dois atletas. E foi nesse contexto que surgiu a especulação de que o Rogério Ceni teria indicado a contratação do Diego para os dirigentes do São Paulo antes da assinatura desse contrato de extensão do vínculo. Procurei dirigentes do São Paulo que asseguraram que ainda não tiveram qualquer conversa com o Rogério Ceni sobre reforços. Eles não descartam que o Rogério goste da ideia e possa pensar no Diego como reforço do São Paulo para 2022. Mas essa conversa vai ficar para os próximos dias. O Rogério acabou de chegar, logo de cara já estreou contra o Ceará, ele foi contratado numa quarta e estreou na quinta, e ainda teve depois de se preparar ou preparar o São Paulo para esse confronto contra o Corinthians.